Outro hábito muito ruim que gera muitos gases é deitar logo depois que você come. Tem que esperar no mínimo 30 minutinhos. Quais são as causas mais comuns de excesso de É, gases? nós poderíamos ficar um podcast só falando sobre gases, né? A Mas gente viu o alho. a gente poderia ficar realmente, porque assim, ó, é uma queixa muito grande. É. Primeira coisa, uma curiosidade, para tentar ser objetivo. Nós eliminamos entre 5 a 25 eliminações de gases por dia. 20 De a 5 25. de 5 5 a a 25 vezes. 25. É o normal. Menos que isso, não elimina nunca gás, tem problema. Mais que isso também tem que ver qual é o problema. Uhum, Nós não temos. Já tive pacientes meus que disseram, Arthur, eu vou contar. Eu digo, quando tu dorme, tu elimina gás sem saber. Então não tem como a gente saber Como? exatamente, tá? Exatamente. Mas só por curiosidade, o número é esse, entre 5 a 25. É bem- Dentro desse período aí, dessa quantidade, tá normal, tá? O que eu escuto muito de colegas? O problema de gases, quando eu digo são pessoas que ou eliminam muito, ou pessoas que retêm gases na barriga. A maioria das pessoas, como eu fico estufado de gases. A maioria que me procura não é por problema de eliminar tantos gases que eu tenho, mas isso aí é 5%. 95% são pessoas que não conseguem eliminar bem os gases. A questão de comer, ficar com mal-estar, com estufamento, com empachamento, que acontece em homem e mulher, mas muito mulher depois dos seus 45, 48 anos pra cima, tá? Vamos lá. E o que eu escuto dos médicos? Isso é por causa da tua fermentação, das tuas bactérias no teu intestino. E se eu disser pra vocês que isso aí é só 40%? 60% é por causa de hábitos errados. Vamos lá. Primeiro grande hábito errado que eu também gostaria que todo mundo mudasse a partir de ver, que assim, nós estamos nesse podcast falando muita coisa que é prática para mudar na vida, né? Com Para nunca certeza. mais esquecer desse podcast. Nós temos que mastigar 5 vezes antes de engolir. Tu não consegue produzir as enzimas na língua e a pitialina se você não mastigar Pelo menos. pelo menos 5 vezes. Pergunta de prova para estudante de medicina de gastro. Onde começa a digestão? Na boca, Na e boca. não no estômago. Exatamente. E o brasileiro mastiga 2, no máximo 3 vezes e engole. E você sobrecarrega o teu estômago, isso aqui vai gerar gás, vai gerar uma distorção na tua digestão. Nós temos que mastigar, colocar aí, ó, conta, ó. Pra um lado, pro outro. 5 mastigadas antes de ingerir. A comida já tem que entrar pré-digerida, o teu estômago agradece. Segundo hábito que gera muitos gases e é péssimo para tua digestão, que é um hábito que eu sei que é dificílimo de mudar. Olha aqui, ó. Comer. Bebendo líquido. E o que eu escuto dos meus pacientes? Olha, é para ajudar na digestão. É o contrário. A digestão normal leva 1h30 a 2 horas. Líquido e sólido do estômago não aprendeu a trabalhar. Aumenta em 1h30 a 2 horas a mais a tua digestão. Fica, não sei se você sabe o que eu vou dizer, isso aqui usam muito para as zonas rurais do interior. Você sabe o que é lavagem de porco? Uhum. Lavagem de porco mistura tudo, né? Mistura. Comida faz a- e água. Isso. O estômago fica uma lavagem quando você fica comendo sólido líquido. Quando mistura. Mistura carne, mistura batata, mistura suco de laranja. Se tu olhasse, tu ia ter nojo como é que fica o teu estômago dentro lá, tá? Tem que tomar 15 minutos antes ou tomar 15 minutos depois. Eu tava uma vez num programa... 15 minutos. 15. E uma pessoa me fez uma pergunta e ela disse assim, mas agora eu vou pegar esse doutor Fernando Lemos aqui com essa que eu vou dizer. E nas refeições que tem sopa? Sopa antes de comer o sólido. Uma sopinha de capelete antes de vir a comida sólida. Também. Eu disse, também. Eu Não acho muda que absolutamente muda. nada. Nada. É. Porque a pessoa come a mesma coisa. Tem que tomar, tu vai ter que esperar 15 minutos. Não sabe trabalhar com sólido. Ele fica uma dissincronia. Porque nós temos ali, desceu o esôfago, tem uma válvula que é a cárdia. Depois tem o estômago, tem uma válvula embaixo que é o piloro. Piloto. Tem que ter toda uma sinergia de abrir e esvaziar. Tem a pequena curvatura, a grande curvatura. Uma das curvaturas, ela se movimenta melhor do que a outra. Então, tudo tem a ver com essa fisiologia da digestão. Outro detalhe, uma dica de vida, ó. Durma você que tem problema digestivo deitado pro lado esquerdo. Tudo é pro lado esquerdo. Já A reparou, questão né? anal pro lado Lado esquerdo. esquerdo. Lado É. esquerdo. Mas é porque É. você não Por causa comprime. da curvatura. Da Aham. curvatura gástrica, tá? Tá. Na verdade, assim, ó, eu admito que há uns 20 anos atrás, uma vez me perguntaram isso e eu disse assim, isso é lenda, é mito. Mas saiu estudos nos últimos 6, 7 anos mostrando, explicando exatamente o que faz para evitar o refluxo, essa válvula que a gente tem na cardia ali, e deitar pro Pro lado esquerdo, previne refluxo e ficar ácido ali para gerar mais gás. Outro detalhe.
Não me interpretem mal. Não foi feita a refeição para conversar. Não sou radical, eu converso, mas cuidado, grandes argumentações, discussões. Quando a gente come e conversa, tu engole ar, a aerofagia. É uma das grandes causas de gases na parte abdominal, é comer e tá conversando e falando, escuta aqui. Ah, mas eu escuto muito. Mas é um local de tão bom, de diversão. Tudo bem, faz eventualmente, mas não faça uma rotina diária. Fazer Tu ter esse grandes hábito de conversas, conversar nas refeições. argumentações nas refeições. Outro hábito muito ruim que gera muitos gases é deitar logo depois que você come. Dá uma alcalose quando o estômago, a comida sai do estômago e vai pro duodeno, ele vai, em vez de chegar ácido, vai alcalinizar. E essa alcalose é que nos dá o soninho gostoso, que encheu a barriga, tá? Então, tem que esperar no mínimo 30 minutinhos. Já Pra tem deitar. estudos dizendo 45, mas 30 minutos está Bom. bom. Outro grande detalhe para prevenção de gases, tá? Nunca acabe a refeição dizendo, eu estou cheio. Estou cheio. O estômago demora para avisar o teu cérebro que tu já está saciado. Qual uma prova cabal disso? Vai num rodízio de pizza, num rodízio de carne, espeto corrido que nós chamamos no Rio Grande do Sul. Se daqui a pouco os garçons demoram para vir, e nós até chamamos o restaurante de ruim porque demora para vir, o que acontece? A fome desaparece, né? Porque Exatamente. tu já estava saciado. Exatamente. Sempre acaba a refeição com um pouquinho de fome. É porque não é para ficar cheio, é para ficar satisfeito. E a Satisfeito, satisfação é né? quando você faz a coisa adequada. Obviamente que, dentro dos gases, causas muito comuns aqui, ó. Eu tenho descoberto cada vez mais, antigamente era subdiagnosticado, intolerâncias à lactose, porque descobriu-se que depois dos 38 anos, essa é a data, para cima, todos nós começamos com uma ineficiência da enzima lactase, que digere a lactose depois dos 38 anos. Depois dos 38. Né? Estima-se que na Índia, que é um local que estuda muito isso, 70% dos indianos têm intolerância à lactose. E eles usam muito leite no chá, né? E, na verdade, cuidado com excesso de lactose depois dos 38, 40 anos. Tem que descobrir intolerância a glúten. Às vezes a pessoa pode ter alguma gordurinha no fígado, esteatose hepática. Pode Que dá gerar. muitos gases. Só que, e obviamente que nós já falamos bastante, a disbiose, que isso aí causa, obviamente, gases. Então, tem hábitos simples do dia a dia, mas também tem que ver alguma intolerância alimentar, alguma alteração no teu fígado, né? Isso aí vale a pena fazer uma investigação. Quer dizer, tem com um muitas. especialista. Tem São muitas causas. possibilidades. Muitas causas. Você está falando as mais comuns para você prevenir. Prevenir. Perfeito. Próxima, Bru. Quais os efeitos do glúten e da lactose no sistema digestivo, Acabou de especialmente para quem tem intolerância? Até Responder pra quem não tem. bem rapidinho. Ele vai causar uma inflamação crônica. Isso. Perfeito. Inflamação crônica, vai ficar sempre ativado a cascata inflamatória, e aí vai acabar dando dano celular, dano tecidual. Célula forma tecido e tecido forma órgão. E lesão disso aqui chama-se estresse oxidativo. Então, excesso de glúten e lactose vai te deixar realmente inflamado. Mesmo para quem não tem Mesmo pra quem não tem. intolerância. Mesmo pra quem não tem. Exatamente. Foi Né? o que você falou. Claro Ainda que mais isso que você falou da lactose, depois dos 38, é mais ainda. mas assim, só para pegar um gancho no que tu falaste, Por tá? favor. Só para não deixar isso aqui. Tenho intolerância à lactose. Diagnosticado, tá? E eu continuo consumindo a lactose. Porque tu falou nesse assunto, né? Para quem não tem, aí tu me puxou esse gancho para não deixar essa dúvida aqui. Se tu tens uma intolerância, tu sabe que tu é, e tu continua te inflamando, tu vai começar com inflamações extradigestivas. Inflamações em pele, dores em articulações. Tantas e quantas pessoas que eu descobri intolerância ao retinite, passou minhas dores musculares. Passou aquela dor que eu tinha no meu quadril. Passou isso que é impressionante. Por quê? Tu tem intolerância e tu tá ainda inflamando. Então a inflamação vai sair do estômago e vai ir por causa da permeabilidade intestinal, vai para vários outros órgãos. Aí vem hipertensão, diabetes, obesidade. É uma cascata É uma inflamatória cascata. crônica de adoecimento. Né? Quais podem ser as causas de odor excessivo nos gases e como podemos minimizar esses problemas? Principalmente, isso aí tem a ver com disbiose. Tá. Pessoa que chegou para consultar comigo e disse, olha, eu tive um caso curioso. Eu tive um caso curioso de um casal que quase se separou por causa disso. Por isso que eu lembrei. Exatamente. Só que tem um detalhe. O homem estava indignado com a mulher que eliminava gases, porque geralmente é o contrário que o dono da brigada. E houve uma discussão.
Eu tava começando a atender na minha cidade, discussão de uma cidade vizinha ali, esse casal ali, que uma briga gigantesca. Ela disse, assim, eu não tô mais aguentando essa mulher. Começou a consulta assim. Geralmente isso aí tem relação com a disbiose. Tá bagunçada a tua Vamos flora intestinal. regularizar aí. Regulariza aquilo lá. E outro detalhe, ó. Cuidado, mastigação lenta. Também viram que essa tu mastigar e começar a digestão na parte do teu estômago pode piorar o odor de gases. Tem alimentos que causam geralmente mais odor, mas principalmente disbiose. Tem que organizar a tua micro... Tá com cheiro muito ruim, tem bactéria ruim que tá acima das bactérias boas. Gás não é para ser cheiroso. Ninguém vai eliminar um gás com cheiro de Dolce & Gabbana, né? Mas ele tem que ter o cheiro sui generis, que é o cheiro normal de gás. Ou nada, né? Nada. Mas assim, o cheiro normal de gás tem aquele cheiro normal de gás, que é O normal. que é o cheiro normal? Enxofre, né? Geralmente só de gás Não, tem mas eu não acho normal, ele- não. é. O meu não tem, Ele não, é tô co- falando sério. Eu tenho. Não. Não tenho. Então tá, E você, de vez em Não, quando, tá é um chá de rosa ela. sim. Ela Não, é não chá é de chá de rosa. rosa, não Uhum. tem cheiro. Isso aí realmente, geralmente é uma microbiota intestinal extremamente Não, mas sadia, né? depois que eu cuidei da disbiose, que fiz Tá tudo. melhorando, um tá pouco mais, melhorando, foi. tá É, melhorando. e use glutamina, só isso que eu digo. Só não pode usar glutamina paciente oncológico, tá? Só para deixar claro isso aqui. Tá. Ó, O paciente está em coisa tratamento de câncer, de tumor, tem alguns estudos que não sugerem o uso da glutamina. Só para me abrir esse adendo aí. É tá? importante colocar isso.